Olá, gente amiga, que prazer te ter aqui conosco. Já vai logo compartilhando esse vídeo. Espero que teu dia tenha começado ou que esteja sendo um dia muito bom, muito positivo, debaixo da graça e do cuidado do Senhor Jesus. Divide esse vídeo aí com os teus amigos, com teus colegas, teus familiares. E nós vamos iniciar hoje o próximo livro da Bíblia, 1 Coríntios, a carta de Paulo a esta importante cidade da Grécia Antiga, uma cidade com mais de 250 mil habitantes, com 2 portos, um lugar onde o evangelho chegou, um lugar estratégico, porque como ali circulava muita gente, com relação ao comércio, com relação à navegação, neste lugar também Paulo e os demais discípulos, apóstolos, fizeram questão de estar, pregar e assim constituir igreja. Mas essa é uma carta que talvez uma das mais difíceis na Bíblia, porque esta igreja era uma igreja muito complicada, uma igreja difícil. Talvez aqui está a nossa primeira lição de Coríntios. Se você está procurando uma igreja de pessoas perfeitas, de uma igreja onde tudo é bonitinho, belo, onde todo mundo concorda com todo mundo, se você é uma pessoa que já ouviu falar, pessoas dizendo, pensei que na igreja as pessoas eram perfeitas, que as pessoas não eram difíceis, então você precisa ler 1 Coríntios e você vai ver que 1 Coríntios fala de uma igreja difícil, de uma igreja que mesmo ouvindo o evangelho teve suas dificuldades. É isso que o capítulo 1 já trata. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículos 11 e 12, de que há uma divisão na igreja, no cerne da igreja. Ele diz que ouviu por uma família desta comunidade que há grupos, há divisões na igreja. Uns dizendo que seguem o ensino dele próprio, Paulo, outros falando acerca de Apolo, um outro cristão, outros dizendo que são de Pedro, um outro discípulo, e outros dizendo que são de Cristo. Ou seja, grupos divididos, uma igreja separada entre si, onde cada grupinho dizia fulano é que fala a verdade, Beltrano não fala. Eu gosto mais de como Paulo fala do que quando Pedro fala. Então aquelas coisas típicas nossas, humanas, aquelas nossas preferências. Existe problema em a gente ter preferências? Não existe problema. Não existe problema da gente ter gostos diferentes, da gente gostar de uma coisa mais assim ou mais assado. Mas a questão é que na igreja de Corinto isso estava causando divisão, estava causando vaidades, estava causando inveja, estava causando aquilo que não é próprio da igreja de lugar nenhum. Aliás, tu vais experimentar, já deve ter experimentado isso no teu trabalho, quando há grupos, quando há blocos que são adversários entre si. Como isso dá trabalho, né? Como isso é difícil, é pesaroso, como isso amarga o coração das pessoas, como isso não é de Deus. A Bíblia diz que quem gosta de separar não é Deus, e quem espalha também não é de Deus. Então talvez para a nossa vida, para a nossa família, né? Muitas vezes também, não apenas no nosso trabalho, mas na nossa família, tem gente que gosta de semear discórdia, tem gente que gosta. Ter preferências não é problema, o problema é quando isso afeta o todo. Então Deus não tem problema com a diversidade, com um pensamento diferente. O problema é quando isso acaba prejudicando o todo. E se somos uma comunidade, Paulo vai dizer o seguinte: acaso Cristo é dividido? Ele está relembrando ao coração dos cristãos de Corinto de que existe algo que é maior do que Paulo, é maior do que Pedro, é maior do que Apolo, é o Senhor Jesus. A pergunta é como é que nós silenciamos as nossas tantas preferências e damos lugar a Jesus. A gente precisa engolir o nosso ego, a gente precisa entender o que é viver em comunidade, a gente precisa entender que às vezes na vida não precisa ser a nossa opinião a vencedora, a gente precisa se abrir para o diferente, a gente precisa conciliar, a gente precisa ver algo maior. Toda divisão sempre acontece porque geralmente eu e tu temos a tendência de achar que o nosso umbigo é o umbigo mais importante do mundo. Paulo vai dizer que tanto na família, como no trabalho, como também na igreja,
Nós precisamos olhar para algo que é maior do que nós. E maior do que nós é o Evangelho, é a mensagem de Cristo, é aquilo que Jesus fez na cruz por todos nós. E ele vai dizer logo adiante: acaso não éramos nós todos pecadores e carecíamos da misericórdia de Deus? Então Paulo está dizendo, olha, vamos olhar um pouquinho para cada um de nós e vamos perceber que nós todos somos amados e perdoados pelo Senhor Jesus. Então sejam mais humildes, sejam menos interessados em divisões, percebam que a fé é vivida em comunidade. Grande abraço, que essa mensagem sirva para mim, para tua família, para ti, teu trabalho e para tua igreja. Dividir não vem de Deus. Um grande abraço.